Olá, vamos lá para uma aula bem importante para você entender de uma vez por todas o que é a desintoxicação metabólica e por que ela é tão importante na tua vida. Começa pelo seguinte princípio: muitas e muitas vezes a gente consome na nossa rotina alimentar alimentos com pesticida, agrotóxico, conservantes, corantes. Todas essas substâncias químicas vão se acumulando nas nossas células e fazendo com que o nosso organismo trabalhe de uma forma dificultosa. Você já vai entender melhor por quê. Isso atrapalha a saúde, a concentração, várias funções e o emagrecimento. E aí, se a gente parar para pensar, também tem o que a gente passa no rosto, também tem a parte do que a gente está fazendo com o nosso organismo, que ele está sendo sobrecarregado. Às vezes medicamentos, então eu quero que você aprenda comigo aqui como cuidar de você. Essa aula é uma aula rápida, então não perde tempo, fica aí comigo, tá bom? Então, ok. Como desintoxicar o organismo na prática, tá? Gente, primeiro, o nosso fígado, ele é responsável por 60% da nossa desintoxicação, tá? Essa desintoxicação por metais pesados. Você cozinha em panela de alumínio? Você usa a panela com uma colher de pau, com uma colher de silicone, que são as indicadas, ou às vezes você dá aquela raspada com uma colher de alumínio. Sabia que esse alumínio está sendo solto dessa panela e pode estar acumulando no seu fígado, o principal órgão para fazer a desintoxicação? Esse é só um exemplo. Por exemplo, você sabia que se você não lavar o arroz da forma correta, ele pode ser rico em arsênio e esse arsênio atrapalhar a sua ligação hormonal, dos teus hormônios lá nos receptores? Então, é bem importante que no ciclo da nossa rotina, de épocas em épocas, a gente faça uma desintoxicação de uma maneira adequada. Mas não é só parar de comer. Esse é um processo que precisa ser nutrição e suplementação. E é isso que eu quero te ensinar. Como fazer isso de uma maneira simples e objetiva, com nutrientes que vão fazer o quê? O nutriente ele é responsável por pegar o metal pesado que está ali na sua circulação e levar embora para ser metabolizado e excretado. E esse processo tem todo um caminho, tá? Então, as vias de desintoxicação são o fígado, o intestino, o cérebro, olha que interessante, o pulmão, a pele. Então, quando você está com uma carga tóxica também muito alta, você pode estar com uma inflamação na membrana cerebral. Isso pode fazer com que você não consiga manter o foco, a coordenação. Você fala todo atropelado as palavras, pensa muito mais rápido, um cérebro muito agitado e você não acompanha. Essa falta de energia mental, essa estafa mental, pode ser sinônimo que você está intoxicado. E eu vou te falar uma coisa, 99,99% das pessoas no mundo todo estão intoxicadas por metais pesados e toxinas ambientais, que é o BPA, de um plástico, de um potinho que você põe no micro-ondas, que você põe no freezer. Pode ser o alumínio de um desodorante. Então, são coisas que eu quero te ensinar em todo o processo e é muito mais simples e barato do que você imagina. Não tem nada mirabolante. Qualquer pessoa pode desintoxicar, entende? Aí eu tenho aqui, todas as células do corpo fazem desintoxicação. O intestino entra com 20%. E o intestino, ele tem que estar equilibrado. Se o intestino não estiver equilibrado, tem que tratar ele primeiro no processo. Então, eu tenho que trabalhar isso junto, ou primeiro o intestino e depois o detox. Então, eu preciso. Meu intestino está o quê? Irritado? Meu intestino está muito preso? Eu estou com muito gases, dor? Aperta em volta do teu umbigo. Vê se está dolorido. Se está dolorido, esse intestino muito provavelmente esteja inflamado. Então, a gente tem que cuidar desse processo para entender o que está acontecendo. E no entender o que está acontecendo, eu quero te mostrar essa imagem. Essa é a imagem de um intestino, fingindo ali o intestino, onde eu tenho aqui, ó, as células saudáveis. Elas estão saudáveis, a ligação entre elas está juntinha, elas só filtram moléculas pequenas, bem digeridas, porque eu não sei se você sabe, mas a digestão começa na boca, mas 70% dela é a nível intestinal. Então, ali só entra o que o corpo tolera, vem para a corrente sanguínea e a partir daqui vai ser usado para toda a função que o nosso corpo precisa.
Isso é bioquímica. E eu estou fazendo tudo isso nesse momento, você também está fazendo, todo mundo está fazendo. Porém, quando eu consumo alimentos que eu tenho intolerância, quando eu tenho um nível de estresse muito alto, quando eu tenho, por algum motivo, desbiose, 60% da população brasileira está em desbiose, eu tenho um afastamento dessas células intestinais e a entrada de proteínas maiores no organismo. Se eu tenho esse fato, eu inflamo, eu aciono um processo imunológico. Então, se você tem problema de doença autoimune, uma tireoidite Hashimoto, uma alteração de glicemia que não estabiliza, até mesmo um diabetes, uma alopécia fibriata, aquela queda de cabelo começa a escarrar o cabelo, uma psoríase, uma dermatite, N problemas de saúde, uma artrite, né, uma doença reumática, isso está relacionado a esse processo. E o seu intestino tem que ser desintoxicado. É fundamental que isso aconteça. Por quê? Porque quando essa proteína mal digerida entra por esse intestino que está desequilibrado, o anticorpo vai lá, pega ela e faz uma molécula que, com o passar do tempo, com o consumo desse alimento que não faz bem, ou com essa situação que provoca esse ambiente, tá? O que isso vai acontecer? Essa pessoa vai reagir. Então, o anticorpo ataca essa proteína, com o tempo essa proteína pode se assimilar ou à sua tireoide, ou às suas cartilagens, para doença reumática ali, ou à sua pele, ao seu bulbo capilar, onde são alopécia, dermatites e tudo mais, e reage atacando a sua própria célula, e por isso doença autoimune. O que eu tenho que fazer aqui, Nutri? Como que isso funciona? Eu tenho que tirar o que está agredindo, restabelecer o equilíbrio intestinal, tratar essa desbiose. E com isso a gente entende que a alimentação inadequada, o estresse, a menopausa, as toxinas do dia a dia que são comuns a gente consumir, poluentes, aditivos alimentares, medicamentos, disfunções de órgãos, níveis de treinos muito intensos, isso é mais de 1 hora de exercício intenso por dia, e sedentarismos extremos são importantes que a gente saiba atuar. E usar, sim, é isso que eu quero passar para vocês em detalhes, os alimentos que são pré-bióticos, os alimentos que vão trazer um equilíbrio desse intestino. Vou explicar melhor. Tá vendo esse intestino aqui, por dentro? Ele é o seu intestino. Eu puxei aqui, ó, e esse pedacinho, microscopicamente só visualizado, tô colocando aqui, ó, para você ver. Esse intestino, onde eu tô, esse vaso vermelho, esse vaso azul, é onde eu tenho os vasos, a minha circulação, onde vai entrando os nutrientes, o meu corpo vai transportando no intestino saudável. Então, no intestino saudável, eu tenho as vilosidades assim. Vilosidades são esses pelinhos aqui, tá? E as células. Então, aqui eu tenho as células e as vilosidades. É aí que eu filtro tudo. Então, às vezes a pessoa toma lactobacilo, pode até melhorar no primeiro momento, mas se ela não tratou o equilíbrio do intestino, você está jogando dinheiro no lixo. E é a partir do intestino que você não dorme bem, que você está sempre irritado, que a sua TPM está gigante, porque o intestino é o nosso segundo cérebro, e, na minha opinião, o primeiro. Ele tem que ser bem tratado. Por que isso acontece, Nutri? Sabe aquela pessoa que toma um leitinho ou um café de manhã e fala, nossa, para eu ir no banheiro é fácil, só tomar meu leitinho de manhã que dá 5 minutinhos eu estou indo no banheiro. Isso não é um bom sinal. Isso é sinal de que o seu intestino está precisando mandar esse alimento embora dele tão rápido que está fazendo mal. Por isso que ele solta o teu intestino. Sai, deixa esse leite passar rapidinho porque ele faz mal para a gente, por exemplo. E daí outras várias funções. Por isso que dentro do processo de desintoxicação eu gosto de fazer um questionário de rastreamento metabólico com o meu paciente, onde esse paciente realmente entende o que está ruim e depois reavalia, tá? E aí o processo deixa eu tirar daqui por enquanto, o processo, opa, cadê eu? Aí. O processo de desintoxicação, ele vai além, porque eu tenho fases, eu tenho nutrientes importantes para que eles peguem as toxinas. Então, o alumínio, o mercúrio, comum, gente, comum no nosso dia a dia, BPA, os PCOs, que são os agrotóxicos e pesticidas, né? Então, tudo isso está comum na nossa alimentação. Só que hoje a gente consome tanta toxina e dá tão pouco nutriente para o corpo que a capacidade natural do organismo de se desintoxicar não está acontecendo. Então, é muito complexo. Eu tenho nutrição por fases.
Eu preciso de nutrientes para que isso aconteça. Então, como desintoxicar na realidade? Vamos parar para pensar que a alimentação é um ponto que cuida de 70% desse processo, porque eu tenho que entender os nutrientes que vão limpar o meu corpo. Ver os pontos errados no meu estilo de vida. No meu meio ambiente, o que está me intoxicando? Dependendo dos sinais que meu corpo mostra, por isso eu gosto de fazer um questionário de rastreamento metabólico com os meus pacientes, com as minhas alunas, eu vou entender o que eu tenho que suplementar mais, o que eu tenho que tirar, se eu tenho mais alumínio, porque os sintomas são clássicos. A idade interfere. Quem tem muito mais de 40 anos vai ter uma dificuldade de desintoxicação. Quem tem menos de 5 também, porque o organismo tem outras prioridades ou já está desgastado. O polimorfismo genético, eu faço exame genético no meu consultório com os meus pacientes, quando é importante que a gente faça naquele protocolo, naquele tratamento. E aí ele me mostra se eu tenho o fator de desintoxicação ou se a vida toda eu vou ter que suplementar algum nutriente para que o meu corpo se limpe. Sabe aquela pessoa que fala que está com gosto pesado, amargo na boca, com gosto metálico? Tem que desintoxicar. Sabe aquela pessoa que fala que acorda sempre com uma dor de cabeça ou que sempre tem um zumbido no ouvido? Tem que desintoxicar. Sabe aquela pessoa que está tendo um desgaste na cartilagem, um desgaste ósseo, uma perda óssea, com menos de 70 anos, já está? Tem que desintoxicar. Está acontecendo um equilíbrio ácido aí no sangue. A desintoxicação vai trazer a resposta que a gente precisa. E a crononutrição. O que é a crononutrição? É assim, nosso corpo libera X quantidade de insulina, de enzimas, nos horários que, em tese, ele tem que comer. Então, na hora do almoço eu libero mais insulina, à noite menos e assim vai. Um exemplo. Se eu dormir até as 11, 11h30 da noite, eu tenho uma liberação de GH e outros hormônios que vão fazer com que meu corpo metabolize tudo e excrete de forma melhor. Então, entender como isso funciona, mesmo que a princípio a gente não consiga colocar tudo 100% em prática, mas entender é muito importante para que eu não continue errando. Então, como desintoxicar? Tipos de dieta detox. A gente tem uma dieta de perfil detox, que deve ser um estilo de vida das pessoas na sua maior parte do tempo. As dietas detox restritivas e os protocolos de limpeza do fígado e de vesícula. Esse eu só faço individualmente. Os protocolos de limpeza não façam sem orientação, é muito perigoso. Mas uma dieta detox, de perfil detox ou restritiva, que é o que a gente trabalha nos desafios, é fundamental. Por quê? Porque eu tenho que ter uma alimentação alcalinizante. Tem uma coisa que chama PRAL, que é o potencial de carga ácida renal. Ele vai avaliar o resíduo dos alimentos, nutrientes. Então, ele é um equilíbrio entre minerais, magnésio, sódio, cálcio, potássio, enxofre, tudo isso. E o que ele faz para o nosso corpo? Voltando aqui. Ele vai fazer o ambiente certo para o corpo eliminar a toxina. Se eu não tiver assim neutralizado, com alimentos que neutralizem mais essa acidez, que me deem mais nutrientes, eu não vou limpar meu corpo, tá? E isso é avaliado por uma tabela que eu já deixei montada para vocês, tudo bem explicadinho. E aqui eu estou explicando, por exemplo, como que na alimentação, essa aqui é uma dieta onde as pessoas não consumiram quase legumes e verdura. Esse PRAL, ele tem sempre que ficar negativo. E aqui ele está praticamente todo positivo, tá vendo? Aqui, tá vendo? Nesse caso,